Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de resolução de exercício CPA 10 contendo 10 questões. O tema de hoje será ética e regulamentação. Lembramos que a prova conta com 50 questões, no qual é necessário, no mínimo, ter 70% de acerto, ou seja, 35 questões ou mais para você estar conseguindo a sua certificação de profissional Ambima Série 10, o primeiro degrau da carreira financeira para você trabalhar num banco ou numa instituição financeira. Conte sempre também com a Pro Educacional para estar atualizando os seus conteúdos, para estar subindo mais degraus, além como o CPA 20, o CEA e por que não o próprio CFP. E lembramos também que a prova conta com um novo edital, no qual já está atualizado na nossa base. Então, bora lá para a nossa questão 1, pessoal. A segregação entre atividades, segregação é a separação, né? A separação entre atividades de administração de recursos próprios e de terceiros é um exemplo do processo denominado. Então é algo muito importante isso, né? Você separar os recursos próprios de terceiros, porque tem que ter essa separação para que não haja conflito de interesses. Marcação ao mercado? Não é isso, né? Marcação ao mercado, por exemplo, no fundo, é marcar o valor referente àqueles títulos que compõem o portfólio. Chinese Wall, sim, ou muralha da China, é exatamente isso que é essa separação de recursos de terceiros com recursos próprios para evitar conflito de interesses. Então, por exemplo, você tem lá uma gestora. A gestora tem um patrimônio de terceiros e os seus próprios recursos, e isso deve estar sendo segregado para que, por exemplo, não haja uma grande compra de um grande lote de uma ação que a gestora vai ter que fazer porque com recursos de terceiros, porque eu vou querer vender, por exemplo, com recurso próprio. Isso não é uma prática ética, vamos dizer assim. Ocultação, não, né? Você não está ocultando nada. E compliance, também não. Compliance é uma outra coisa, não está relacionado com essa segregação, com essa separação de interesses em relação a recursos próprios e a recursos de terceiros, tá ok? Um tema muito corriqueiro, né? Chinese Wall, muralha da China, item B é o item correto. Esteja atento com isso, pois não somente na prova, mas você também vai estar utilizando no seu dia a dia como profissional CPA 10. Bora para a nossa próxima questão. Questão 2. Não se faz necessário a realização de API. O que é esse API? É análise do perfil de investidor, algo muito importante. Muito provavelmente vai ter uma questão na sua prova relacionada a essa parte, né? O suitability, quando você deve conhecer o perfil do seu cliente, que pode dividir em 4 perfis basicamente, seja ele conservador, moderado, arrojado ou agressivo perante a tolerância de risco de curto prazo, oscilações de portfólio, ou seja, quanto mais ativos de renda variável, quanto mais risco está entrando na carteira dele, perante seu perfil. É claro que isso é uma questão particular de cada investidor, de cada cliente que você vai estar atendendo. No ramo de varejo, pode depender da idade, pode depender de um projeto, pode depender da quantidade patrimonial que ele tem. De repente você tem um cliente de 20 anos que tem 50 mil e está ganhando lá já os seus 4 mil reais por mês. E você tem um outro cliente de 60 anos que tem 5 milhões de patrimônio e já está para se aposentar. Então são situações distintas de risco, são situações distintas de patrimônio, de idade e de objetivos de vida, tá ok? Então não se faz necessário essa análise do perfil. Quando o cliente não desejar, não é isso, não vai estar relacionado a isso. Quando o cliente for investidor qualificado e que? Exatamente. Ou também investidor profissional, que são aqueles investidores que atestam por escrito, investidor qualificado, que possuem mais de R$1 milhão dos seus recursos próprios. E o investidor profissional são aqueles que atestam por escrito, que possuem mais de R$10 milhões de seus recursos próprios. Lembramos que os profissionais de mercado também se enquadram como investidores qualificados ou investidores profissionais, seja você um CPA 10, um assessor de investimento Ancor, um CPA 20, um CEA, um analista de ações de valores imobiliários, nós também se enquadramos, mesmo que não tenhamos essa quantidade patrimonial. Então, pressupõe-se que é um investidor, vamos dizer assim, mais conhecedor dos produtos do mercado, ele já tem um patrimônio de formação, ele já tem uma qualificação profissional, então ele está mais habituado a termos macroeconômicos, a economia de forma geral, a produtos de renda variável como ações, fundos de investimentos imobiliários,
a parte de renda fixa, como títulos públicos federais, CDB, debentures. Ele está mais habituado até mesmo à parte de derivativos, como o mercado de opções sobre ações, mercado futuro, swap, entre outros, mercado a termo. Então é um investidor, como o próprio já disse, qualificado ou profissional, pois ele já tem um pré-embasamento em relação ao que ele está fazendo, ele já não é tão leigo, vamos dizer assim, em relação ao funcionamento do mercado financeiro. Por isso que não se faz necessário a realização da análise do perfil do investidor, pois ele já tem autoconhecimento em relação a isso, sendo um investidor mais aprimorado, vamos dizer assim, essa pode ser a palavra. Item C, cliente que não possui ativo há 26 meses. Olha, isso aqui não tem nada a ver com nada, né? Cliente pessoa jurídica também não. Realmente a alternativa B, a alternativa correta que deve estar sendo assinalada. Então, esteja atento com esses tipos de termos também, pois você também vai estar utilizando no seu dia a dia, podendo atender até mesmo um investidor qualificado, um investidor profissional na sua carteira de clientes. Beleza? Bora para a nossa questão 3. O processo que visa garantir que os intermediários apenas façam recomendações correspondentes aos que os clientes tenham a experiência, né? De acordo com o perfil dele, né, pessoal? Cuidado aí também, né, com o cumprimento de metas da instituição financeira que você está trabalhando, para não estar passando um produto, de repente, que é mais interessante para você, no qual você vai ser comissionado, mas não faz parte do perfil daquele investidor. Você sabe que, assim, médio e longo prazo não vai ser bom para ele, mas no curto prazo você vai estar ganhando aí uma remuneração um pouco maior. Isso não é bom, é sempre legal você ter ética, um bom profissional é aquele que tem aumento na sua carteira de clientes e não giro na sua carteira de clientes. É aquele que aumenta a sua carteira de clientes, até mesmo com indicação por seus próprios clientes, aumentando gradativamente, de forma consistente, portanto, né? O conhecimento e consigam compreender riscos associados a investimentos é conhecido como. Então, como tudo isso aqui vai ser conhecido, tá ok, pessoal? É conduta de regras de negócios? Não é bem isso, né? Adequação de produtos em relação ao perfil do investidor. Exatamente. Então, o cliente vem em primeiro lugar. Não é aquilo que você vai estar sendo comissionado que vai vir em primeiro lugar, né? De repente, um plano de capitalização que paga taxa inferior à poupança, será que é tão interessante assim para aquele cliente, mesmo ele sendo conservador? Né? De repente, pela quantidade de prêmios ou sorteios, tudo bem, é uma outra análise. Né? De repente, é um cliente que tem dificuldade para estar formando capital, então a poupança ou um título de capitalização pode, entre aspas, ser uma boa para esse tipo de cliente. Mas um cliente que já tenha perfil mais arrojado, que já está no mercado há mais tempo, que nem tem poupança, que já usa LFT de forma direta como reserva de emergência, que são letras financeiras do Tesouro, com liquidez em D+1. Bom, um título de capitalização para esse cliente não é uma forma adequada, né? Só para você estar cumprindo meta da sua instituição. Então, avalie o perfil do investidor para ver se aqueles produtos são adequados em relação aos seus clientes que fazem parte da sua carteira e não simplesmente com que você vai ganhar mais, né? Um COI ou um fundo que tenha uma taxa de administração muito alta, uma taxa de performance muito alta. Será que ele não vai estar perdendo do índice Bovespa ou do CDI ao longo de 5, 10 ou 20 anos? E você simplesmente vai estar ganhando taxa e não importa a rentabilidade do cliente? Então, é para se pensar, né? É para se pensar, tá bom? Regras de controle interno, não. E violações de deveres fiduciários, também não, né? Então, é exatamente o item B, a adequação dos produtos em função do perfil do investidor, que deve estar sendo adequado para que seja uma parceria de longo prazo e que você conquiste cada vez mais clientes dentro da sua carreira como CPA 10 e esteja adquirindo mais certificações futuras como CPA 20, CE, CFP, contando sempre com a Pro Educacional para estar crescendo dentro do mercado financeiro. Questão número 4, o processo de suitability. Mais uma questão de suitability, provavelmente vai ser um conteúdo cobrado na prova, conte com isso, esteja muito bem embasado, não é uma prova tão difícil de você estar sendo aprovado, né? Não cai em cálculos, não é nem permitido o uso da HP Financeira 12C, pois não cai em cálculos complexos, diferentemente do CEA, né? Que é uma certificação de especialista de investimento Ambima, o CPA 10, o Certificado de Profissional Ambima, é uma certificação com menos conteúdos em relação a cálculo, mas você tem que estar embasado, tem que ler com atenção para estar conseguindo ter a sua certificação, acertando no mínimo 35 questões ou mais, tá ok? Então, o processo de suitability pode ser definido como? Como a gente vai definir esse processo? O
Processo de gerenciar os riscos apresentados pela venda incorreta de produtos financeiros de varejo? Fora de contexto, não é isso. Processo que tem como foco discutir possíveis alternativas para reduzir o risco de mercado dos clientes das instituições financeiras? Não é isso, né? É o perfil, é o conhecer o seu cliente. Você vai estar reduzindo mitigação de risco, né? Com diversificação de carteira, reduzindo ou quase anulando o risco não sistemático ou específico, deixando bem claro que sempre vai ter o risco sistemático, né? Ó, importa o perfil do cliente. Se aqui a gente colocar os ativos que você tem e aqui a gente colocar o risco, a gente vai ter dois riscos, a gente vai diminuindo conforme diversifica, porém a gente entra aqui num platô, numa horizontal, onde aqui a gente tenha o risco sistemático, não importa o perfil de cliente, nem a quantidade de produtos, vai continuar tendo aqui, e essa região aqui é o risco específico, ou também chamado de não sistemático, tá ok? Então, isso é independente do switchability, independente do perfil, e você sempre vai ter o risco sistemático, que é aquele que afeta o sistema financeiro como um todo. Mais recentemente, tivemos em 2020 a crise do Covid-19, da pandemia do Covid-19, e teve aí vários lockdowns no mês de março, nos meses subsequentes, né, vários circuit breaks, vários lockdowns em várias cidades. É um risco sistemático. Bem antes, em 2008, a gente também teve a crise imobiliária nos Estados Unidos, chamada como subprime, afeta até mesmo a renda fixa, afeta tudo de forma geral, beleza? Item C, processo que visa compreender a desassociação das demandas de investidores e produtos ofertados em decorrência com complexidade de produtos financeiros. Não é isso também. E processo que visa garantir que os intermediários apenas façam recomendações apropriadas aos clientes que tenham experiência, conhecimento e consigam compreender os riscos associados aos seus investimentos. Exatamente, é o item D que deve ser assinalado como correto, sempre perante o perfil de risco de cada um dos seus clientes. Esteja sempre atento a isso. Deixa eu sair aqui um pouquinho do lado, ó. É o item D que deve ser assinalado como correto, beleza? Questão número 5, já estamos aí na metade, um vídeo mais curto. Lembramos também que temos simulações e resultados completos dos simulados, comentadas uma a uma na nossa base da Pro Educacional. Questão 5. Qual o valor mínimo transacionado na forma determinada pelo Banco Central do Brasil que as instituições financeiras devem comunicar ao COAF, que é o órgão aí em relação à prevenção à lavagem de dinheiro? Então, novo edital, esteja com esse valor dentro do seu conceito, tá ok? O COAF deve ser comunicado para transações que sejam acima de 50 mil reais, tá ok? Novo edital, não é 10 mil, não é 100 mil, não é 5 mil, é que seja acima de 50 mil reais. Então, você deve estar comunicando aí o COAF para ver se esse dinheiro tem origem ilícita ou não, de que tipo de atividade, se foi cobrado imposto ou não. É um alerta aí que deve ser comunicado, ok? Questão número 6. Bora lá, pessoal. Lavagem de dinheiro, uma prática criminosa, cai no Código Penal. Ocorre em 3 etapas. Qual é a ordem que ocorre a lavagem de dinheiro? Ocultação, colocação, integração? Não. Integração, ocultação, colocação? Não. Colocação, né? Primeiro eu coloco o dinheiro, depois eu oculto, depois eu integro. Exatamente. Integração, colocação? Não. Então, como é que envolve isso, né? Primeira etapa é a colocação do dinheiro de prática ilícita dentro do sistema financeiro. Então, é um dinheiro ilegal, ele é inserido dentro do sistema como se fosse um dinheiro legal. Depois, ele vai ser ocultado. Vem a segunda etapa, que é a ocultação desse dinheiro de prática ilícita, tráfico de drogas, terrorismo, entre outros, né? Uma prática aí ilegal. Então, depois que ele foi ocultado, que ele foi aí colocado, né, o dinheiro ilegal inserido no meio, vão ser realizadas várias transferências na etapa de ocultação entre contas para dificultar a sua origem. E, por último, ele vai ser integrado dentro do sistema financeiro, vai ter a sua integração, tá ok? Dentro do sistema financeiro, que é quando ocorre aí a compra de bens ou mesmo investimentos para colocar o dinheiro como se fosse de forma limpa, só que a origem dele teve ali, né, destinação ilícita. Então, esteja bem claro com isso, né? Não é um conteúdo que somente cai assim na prova, vamos dizer assim, pessoal, mas também é um conteúdo importante que você vai estar sendo cobrado no seu dia a dia, que vai ser corriqueiro para você, vamos dizer assim,
seja sempre um bom profissional, não querendo apenas passar na prova, mas tendo realmente conhecimento para estar atuando dentro do mercado. Então essas são as 3 etapas basicamente, né, da lavagem de dinheiro: ou colocação, ocultação e integração. Eu fiz questão de descrever cada uma delas também, pois pode ser que caia na sua prova a descrição de alguma dessas etapas em relação ao conteúdo, e aí, estando com o conceito claro, você já consegue acertar e está conseguindo a sua certificação com mais tranquilidade. Bora para a nossa questão 7. A adoção de processos de controles internos. Então você vai ter aqui, ó, processos de controles internos. Por exemplo, segregação de atividades, política de segurança de informação, são responsabilidades de quais partes da instituição? Uma questão bastante interessante, né? Esse processo de controle interno é resultado de quais partes da instituição? Dos gerentes da instituição? Não. Da diretoria da instituição? Exatamente, né? Segundo a resolução do CMN, né, que é o órgão máximo dentro do sistema financeiro, o órgão normativo, 2554/098, segundo essa resolução, é da diretoria da instituição a responsabilidade dos processos de controle interno, como, por exemplo, a segregação de atividades, a política de segurança de informação, entre outras. Beleza? É uma questão mais conceitual, vamos dizer assim, mais interpretativa. Não precisa saber de cor a resolução, só coloquei ela aqui para ficar mais claro, mas é da diretoria da instituição. Não é restritido à presidência e também não é do Conselho Fiscal. Tá ok? Uma questão mais teórica que vai estar caindo lá na sua prova. Bora para a questão número 8. Considerando o código ANBIMA de regulação e melhores práticas para a distribuição de produtos de investimentos, assinale a alternativa correta a respeito dos princípios gerais da conduta as instituições particulares devem seguir. Então é uma questão voltada ao código ANBIMA, uma questão teórica também. Cai esse tipo de questão, pessoal, não é à toa que está aqui, eu selecionei as 10 questões que mais costumam cair na prova do CPA 10, né, em relação à ética e regulamentação, e conte com questões aí análogas de conceitos bem parecidas, então tem que saber o conceito, não tem como, beleza? Então vamos lá, item A, nortear a prestação de atividades para a adoção de práticas e caracterizadoras de ocorrência deslegal? Não é isso, tá estranho isso daí, não é isso. Vamos lá. Evitar práticas que estejam em congruência com as regras e princípios contidos neste código, na regulação pertinente e ou nas demais regras estabelecidas pelo ANBIMA? Também não é isso, está estranho. Adotar condutas compatíveis com os princípios de idoneidade moral e profissional. Olha, é a que mais está combinando aí em relação ao código ANBIMA, né? De melhores práticas para a distribuição de produtos de investimento. Adotar uma conduta compatível com os princípios de idoneidade moral ao seu profissionalismo, né? Aquilo lá, não esteja com interesse próprio no seu umbigo, mas sim com foco no seu cliente, né? Não queira ficar só cumprindo metas em relação à instituição que você trabalha. Adotar práticas que permitam eventuais conflitos. Não, né? Imagina, você não quer, né? Práticas que evitam conflito. É não, né? Esse item D. Então, esteja bem atento aí com esse tipo de conceito. Bora para a nossa penúltima questão, questão 9. Vamos lá. Ou alguma coisa aqui, ó. Ou vai estar alguma coisa aqui. É o órgão máximo no combate à lavagem de dinheiro no Brasil. Complete a frase. É o Ministério da Justiça? Não. É o CMN? Não. É o COAF. Exatamente, né? Segundo a lei número 9.613 de 1998, onde foi criado o órgão, também não é Receita Federal, o COAF é o órgão máximo ao combate de lavagem de dinheiro aqui no Brasil, beleza? Ele que fiscaliza, ele que está em relação a isso. Esteja bem claro com esse conceito, né? Se você tem um cliente lá, por exemplo, tem patrimônio de 200 mil reais e ganha 5 mil no mês, e do nada ele comprou uma casa de 5 milhões. Complicado, né? Do nada ele comprou uma Ferrari de 2 milhões. Da onde veio isso? Né? Então, cuidado. De repente é um dinheiro de herança, foi tributado, não foi? Como assim, né? Algo que deve ser comunicado ao COAF, algo muito suspeito, vamos dizer assim, beleza? E a nossa última questão desse vídeo mais curtinho: um profissional habilitado concederá a abertura de contas a um cliente contando que este o autorize a adquirir um cartão de crédito. Ah, lá, ó. Né? Um profissional habilitado. Você, CPA 10. Você CPA 10. Você está lá no banco, né? Como gerente do varejo, né? Num grande banco.
E você só considerar a abertura de uma conta se e somente se, contando que você vai adquirir um cartão de crédito junto a isso, seu cliente. Nesse caso, o profissional está realizando uma operação do quê? Né? É uma venda cruzada? Não. É uma venda casada? Sim. É uma venda forçada? Não. E também não é uma venda consignada. Lembramos que venda casada é proibida. É uma prática que não é ética, né? Ela é proibida. O cliente não tem que levar um produto só se você não tem que liberar um produto só se ele fechar aquele outro. Cuidado, ele quer só um produto. Por que ele tem que fechar o outro também para ter esse? Não, eu quero só um. Eu não quero o outro, eu não quero o cartão de crédito. Eu quero só a conta, né? Uma prática proibida, tá? Pela lei número 8.137/90, beleza? Então, é uma prática proibida, essa venda casada, né? Já foi muito comum em instituições financeiras no passado, mas atualmente não é considerada uma prática assim tão ética ou legal, digamos assim. Evite estar realizando venda casada quando você estiver atuante numa instituição financeira, pois não é algo que é legal aqui no Brasil, beleza? Então, espero ter contribuído com seus conhecimentos para a prova da CPA 10. O tema desse vídeo foi a parte de ética e regulamentação. Vai ter questão em relação a isso na prova. Bons estudos e conte sempre com a Pro Educacional para estar tirando as suas dúvidas, tá subindo dentro da carreira do mercado financeiro. Abraço e até os próximos vídeos. Obrigado!